Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de janeiro, sexta-feira, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar duas memórias, dois Vicentes. São Vicente Palotti, e aqui estendemos então as nossas orações aos palotinos, e também São Vicente Diácono, mártir da igreja. Peçamos ao Senhor, Deus da vida, que nos ajude, a exemplo deste mártir, a configurar a nossa vida ao próprio Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir, amados irmãos e irmãs, brevemente o relato de São Vicente Diácono. Vicente nasceu na Espanha, em meados do século III. Foi diácono do bispo Valério. Sob o império de Diocleciano, sofreu as mais atrozes torturas físicas, até o martírio. Rezamos por todos os diáconos da igreja, para que seu ministério produza abundantes frutos. Amados irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos então este breve relato do Evangelho de São Marcos, aonde nos coloca sobre a instituição dos 12 apóstolos, 12 discípulos, aqueles que o Senhor envia para, com a autoridade, pregar, anunciar a boa nova, pregar o Evangelho e com a autoridade expulsar os demônios. Deus não desiste de ligar mais intimamente a si com a própria humanidade. O projeto, a obra-prima da sua criação, como já vimos por diversas vezes na história da salvação. Por meio de Jesus, escolhe alguns que experimentam mais profundamente o seu amor e se tornam testemunhas, arautos na aliança junto dos irmãos. Aqui, Jesus instaura então os 12 apóstolos, que são convidados a anunciar e testemunhar. É para isso que Jesus forma a sua nova família, um grupo de pessoas dispostas a acolhê-lo, que também devem converter-se. Eles estão neste caminho de conversão, estão preparando o coração para a verdadeira acolhida de Jesus. Falar de família é necessariamente acentuar a relação pessoal
e afetiva que deve existir entre Jesus e os seus discípulos, entre Jesus e todos os batizados, que são os germes do novo Israel, o pequeno resto de Israel, o novo povo de Deus, a futura, dando fundamentos da futura igreja que somos cada um de nós. Tudo acontece sobre um monte, Jesus que sobe sobre um monte, nos revelando sobretudo esta dimensão. Em cima do monte sempre se encontrava, no lugar mais alto, a presença do próprio Deus. Os montes são lugares propícios para se presenciar a revelação do próprio Deus, como nós contemplamos, amados irmãos e irmãs, com toda certeza, na experiência de Moisés, diante da sarça ardente, que contempla este grande mistério de Deus que se manifesta. Aqui é Cristo que chama e escolhe e constitui a comunidade. O evangelista São Marcos, amados irmãos e irmãs, não dirá isto se não acredita que Jesus é o próprio Deus. No Evangelho de São Marcos, nós vamos observar com toda certeza um itinerário do apostolado, do verdadeiro discipulado, do seguimento de Cristo. Por isso a pergunta fundamental sempre vai ser: quem é Jesus? O grupo é convocado para ir ter com Ele e, em primeiro lugar, estar com Ele. O discípulo é aquele que está com Jesus, que se demora com Ele. O novo povo de Deus constitui-se à volta de Jesus, que se apresenta como referência absoluta, assumindo assim uma função que pertence à lei. E que lei é esta? Sobretudo a lei inaugurada por Jesus Cristo, a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso causava escândalo aos judeus, pois o amar o próximo como a si mesmo muitas vezes colocava a realidade de buscar a dignidade da pessoa acima de alguns preceitos, de algumas observâncias cegas da lei. Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, a mesma autoridade para falar e para curar, atuando, portanto, com a força do Evangelho, que é o próprio Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, a vocação implica a missão de testemunhar o amor de Deus por todos e por cada um de nós. Assim foi na vida de São Vicente, o diácono, que procurou na Espanha, no século III, diante do imperador Diocleciano, dar testemunho da vida em Cristo, da dignidade das pessoas, proclamando a palavra do próprio Cristo. Que o Senhor também nos dê essa ousadia de testemunharmos o seu amor e a sua palavra a todos aqueles que Ele nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Vicente Diácono, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.